Muito bem, bom dia. Bom dia. Cumprimento a todos em nome do nosso presidente Bellini. Presidente Edvar, parabéns pela sua liderança nesse conceito tão importante para a maioria dos nossos associados, formada por micro e pequenas empresas. Quero cumprimentar especialmente meu amigo, diretor emérito, professor Silvio Soares Nazaré. Agradecendo, viu, Silvio, a sua generosidade em compartilhar conosco seus conhecimentos. Cumprimentar a todos que estão aqui conosco, né? Conselheiros, convidados aqui presentes e nos acompanhando também em modo remoto. Nossos colaboradores da equipe Seminas, sempre competentes e dedicados no apoio aos nossos 22, somos 22 conselhos empresariais. E é muito importante, Edvar, o tema que será abordado hoje, né? Pois nós estamos negociando o tempo todo, né, Silvio? O tempo todo, seja nossa vida pessoal, profissional ou empresarial. E é um privilégio aprender as estratégias para negociações exitosas com o nosso mestre Silvio. O Silvio também foi presidente durante muitos anos do nosso Conselho Empresarial de Relações Internacionais, já foi professor, ele vai se apresentar, mas é um amigo muito querido de todos, né? Uma pessoa que com certeza pode trazer muitos conhecimentos para nós todos. Então, parabéns, viu, Edvar, pela escolha, né? Está aqui proporcionando a nós todos hoje com certeza uma reunião muito proveitosa, muito produtiva, muito compartilhamento de conhecimentos, né? Então, viu, Silvio, é um prazer estar aqui abrindo uma reunião em que você vai ser o nosso palestrante, né? E na certeza, então, que será uma ótima palestra, presidente Edvar, a palavra é sua. Muito obrigado, Marcos. Antes do senhor falar para nós, eu vou dar a palavra à Carla para que ela fale sobre as Seminas para nós. Ok, Carla? Ok, obrigada, Edvar. Bom dia a todos, né? Meu nome é Carla Cunha, eu sou gerente comercial e de relacionamento aqui da Seminas. Meu papel aqui hoje é trazer um pouco, né, da mensagem daquilo que a Seminas faz tão bem ao longo desses 124 anos de existência. Nós somos uma entidade eclética que vem debatendo e defendendo os interesses da classe empresarial. Nesses 124 anos de existência, nós somos a única entidade eclética, né, que atende todos os portes de empresas e segmentos aqui no nosso quadro associativo. Inclusive, é isso que nos difere das demais entidades de classe. E ao longo desses anos, a gente tem firmado parcerias que vão ao encontro dos interesses desses N perfis de associados que nós temos. Então, minha mensagem aqui hoje é dizer a todos vocês que nós temos parcerias sólidas, com condições vantajosas para os associados, desde uma assistência médica, uma parceria com a Unimed de longa data, informação cadastral. Nós somos uma autoridade de registro, onde emitimos certificado digital com condições diferenciadas para todos vocês associados. Temos programas de capacitação, DNA Empreendedor, Lapidar. Estamos agora com o Mérito a Seminas, Destaque na Gestão Empresarial, que é um projeto que a gente tem uma grande satisfação, né, porque ele provoca o empresário a se autoavaliar. É uma iniciativa do Conselho de Produtividade das Seminas, com o apoio dos demais conselhos empresariais. Nós temos hoje 22 conselhos, então, além do conselho, né, da micro e pequena empresa, temos outros. Então, assim, vou ser breve para não me alongar, mas queria colocar a área comercial e de relacionamento das Seminas à disposição dos senhores para poder detalhar melhor esses benefícios, para que vocês façam uso de tudo aquilo que a Seminas hoje oferece. Parabenizar, Silvio, né, pela sua palestra, que eu tenho certeza que será... Vamos deixar para o final. Não, eu já parabenizo, porque a gente já conhece, né, doutor Marcos, e sabe que vai ser. Obrigada aí pelo seu tempo, né, sua dedicação aqui com a Seminas. Eu vou acompanhá-los um pouco, mas depois, às 11 horas, eu tenho que fazer um atendimento, e aí eu peço desde já licença a vocês, tá bom? Obrigada, Edvar, pelo espaço. Nada.
Obrigado, Carlos. Bom dia a todos vocês, a quem nos assiste à distância. Bom dia a vocês. E eu não vou me alongar, não, porque eu vou deixar o tempo para o Silvio. O professor Silvio vai falar para nós e a gente tem que aproveitar. Então, você, Silvio, te apresente. Muito obrigado. Olha, eu gostaria de me apresentar como diretor emérito da Associação Comercial. Só isso. Porque eu tenho hoje 77 anos. E nesses 77 anos, a gente tem histórias e histórias para contar, vivências, né? De forma que, bom, eu sou engenheiro, sou pós-graduado em comércio exterior, fui professor durante 7 anos na área de marketing internacional da Seminas, e também na área de graduação e pós-graduação da Seminas. Além disso, fiz vários cursos internacionais no exterior, e o último deles, que eu gostei muito, foi, inclusive, a convite da ONU. Eu fui convidado a fazer uma palestra e fazer um curso no Cairo, no Egito, sobre as relações comerciais entre os países abaixo da linha do Equador. Então, foi muito bom, excelente. Inclusive, tinha uma parte muito forte sobre negociações. E, ao longo da vida profissional, como engenheiro, participei de importantes negociações na área de engenharia, inclusive de importações. Eu trabalhei para a CEMIG, trabalhei para a Eletronorte, trabalhei para a CELG, Centrais Elétricas de Goiás. Essas são, porque eu militei muito na área elétrica. A minha formação básica é engenharia elétrica e de telecomunicações. Então, eu acho que por aqui dá para ter uma noção de Excelente. que a gente pode fazer. Bom, iniciando aí, eu queria, se puder passar ali, uma apresentação. Eu tenho uma empresa que chama-se SSN Consultoria Empresarial e que tem como nome de negócios SSN Business. Mas eu criei, há pouco tempo, a SSN Educ. Eu sou originário de família totalmente ligada à educação. Todos, meus tios, meu pai fundou um colégio que existe até hoje na área de contabilidade. Qual colégio? Lá em Oliveira, chama Escola Técnica. É de Oliveira, gente boa. Eu também sou de Oliveira. Então, Você já ia Tá igual falar. presidente. Como é que é o seu nome? Alba Valéria. Você é de lá? Sou de Oliveira. Ai, que Meus coisa. pais têm sítio lá, eu vou de 15 em 15 dias. Ah, é? Que coisa boa. É. Então, pelo menos tem alguém para me defender. É isso. Pessoal de Oliveira é gente boa. De formas que eu tenho no DNA um pouco da questão professoral. Bom, então eu quero dizer para vocês, e aí fui convidado a falar sobre negociações. Então, o que é negociação exitosa? Primeiro, negociação é uma atividade ou é uma atividade onde duas ou mais pessoas se encontram para discutir ou para se comunicarem entre si, tendo em vista um objetivo concreto, um objetivo que interesse as partes. E dentre as partes pode haver conflitos entre as partes, pode haver desentendimentos, pode haver. E saber negociar tem essa característica de encontrar caminhos para que após a negociação as duas partes saiam satisfeitas com aquele processo que vivenciaram. Então, negociação exitosa é aquela em que as pessoas conseguem chegar num ponto comum e que, mais do que isso, onde elas possam, às vezes, e na maioria das vezes, saírem melhores do que chegaram, até como ser humano e como empresas, né? Sempre acrescentando valores que não são só valores técnicos nem valores financeiros, mas são valores humanos, valores
de comportamentos. E as negociações são muito frutuosas no sentido das relações pessoais, na família, nos amigos, né? E até com os inimigos também, porque você pode trazê-los para dentro de você. E na área empresarial, você tem ótimas oportunidades, até mesmo para crescer dentro da empresa. Trabalhar na sua capacidade de negociar com a empresa ou com os seus chefes, para que até aumentar salários, né? E, ao mesmo tempo, em representando as empresas, fazer negociações importantes fora das empresas, em nome das empresas. Então, basicamente, eu considero as negociações dessa forma. Aí agora, como é que eu vou passar isso aqui? Isso aqui não precisa não, senão todo mundo sai da sala. Bom, então as negociações, sem dúvida nenhuma, como em várias atividades na vida, a preparação e o planejamento são momentos importantes, são atitudes importantes para o desenvolvimento dos negócios. E aí eu já falei um pouco da importância da negociação. Bom, para negociação, você precisa fazer pesquisa. Para negociação, você precisa fazer pesquisas, profundas pesquisas e análises. Primeiro, com quem você vai negociar, ou com qual empresa você vai negociar. Como é que está a situação daquela empresa naquele momento e quais são as dores daquela empresa. E você pode fazer isso para trazer mais bagagem para você, para saber negociar, ter mais capacidade de argumentação com aquela empresa que tem dificuldades ou não. Esse item aqui, reconhecimento das partes, também é importantíssimo. Aliás, quase todos, eu vou ter que falar essa parte, também é importantíssimo. Reconhecimento das partes, é você saber com quem você está negociando. E isso você pode fazer mais tarde, muito através de todas as ferramentas que hoje nós temos, né, saber quem é quem vai falar conosco, quem estará discutindo conosco aquele assunto, como que se ele conhece o assunto ou se não conhece. E um ponto importantíssimo é a gente ter certeza que aquela pessoa com a qual você inicia a negociação e desenvolve a negociação, se aquela pessoa tem capacidade de negociar e se ela tem capacidade de fechar negócio com você representando a empresa. Ou seja, se ela tem poder de decisão. Porque, eventualmente, você vai ficar negociando, então depois a pessoa não tem que levar para o meu chefe e tal. Então, na medida que isso ocorrer, que você verificar que isso ocorre, você procura se alinhar, inclusive, com a pessoa que está negociando, para que ele possa trazer a pessoa que decide para a bancada, para a mesa. Muito importante essa parte de você negociar, de você reconhecer para negociar. Eu acho que eu vou andar um pouquinho. Aí, para você fazer isso, você tem que ter um autoconhecimento e um controle emocional bastante importante, para que você possa entrar na negociação de uma forma mais equilibrada, de uma forma reconhecendo a si próprio para negociar, que, aliás, é uma grande falha quando a pessoa vem para negociar e ela não negocia consigo mesma. Ela não. Você tem que negociar consigo mesmo, saber o que você vai encontrar pela frente e como que você vai fazer, considerando as suas características pessoais, né, e limites pessoais. Aí nós vamos chamar isso de autoconhecimento. E controle emocional. Controle emocional é que vai te levar a alguns pontos de equilíbrio para a negociação, e você saber, em certos momentos, que você pode até sofrer uma certa agressão,
né? Uma agressão, e você saber se afastar daquela agressão e, com o controle, você desenvolver ainda, ir em frente na negociação. Eu não sei, está dando para vocês entenderem, está dando para captar, qualquer coisa, vamos conversando. E aí vem análise de interesses e objetivos dos negociadores, ou da outra parte. Eu estou dizendo que eu considerando que eu estaria numa parte. Analisar com profundidade aquilo que nós falamos em cima, é quase repetitivo, mas quais são os análises de interesse, quais são os interesses da parte que está negociando com você. E verificar que, às vezes, o interesse da parte que está ali não é propriamente o interesse da empresa que ele está representando, mas é o interesse próprio. E é preciso saber separar essas nuances, né? De se ele está ali atrás dele, do interesse dele, às vezes ele coloca o interesse da empresa, ou da outra pessoa, ou da família, digamos assim. É preciso saber isso, para que você possa, com mais objetividade, tratar do assunto e mudar, às vezes, o padrão de conversa que você está tendo, chamá-lo à mesa e falar: isso aí que nós estamos negociando, que você está querendo negociar, não é o objeto efetivo da nossa negociação. Eu estou tratando a coisa de uma forma bem amena, bem numa conversa, e aí eu até havia falado com o Rafa há mais tempo. Eu acho que a gente poderia, não agora, mas eu falei com ele, eu gosto muito de tratar numa mesa como essa aqui, uma mesa bonita, de gente inteligente, é tratar muito menos a palestra, mas um debate. Ouvir as pessoas, trocar ideias das pessoas. Eu acho que muito mais, que torna-se muito mais útil, produtivo, né? Trazer isso para um debate. E aí, peço permissão ao presidente aqui, ao Rafa, se alguém quiser conversar, trocar ideias e tal, que se manifeste também. Claro, mas talvez possa ser no final, mas se quiser alguém criar até alguma objeção, e nós vamos tratar disso aqui, as objeções das negociações. Então, deixa eu tocar no ponto aí. Já que é assim, né? Deixa eu falar. Eu acredito que a questão que a gente tem que ter muito conhecimento do que é que o outro pretende, para a gente sentar e conversar. E a questão emocional é muito importante. Eu falo por mim, eu sei disso, tá certo? A gente nunca está totalmente preparado emocionalmente para falar, para negociar. Sempre tem algo de estranho ali que você não conseguiu perceber. E às vezes, nesse momento, você perde um pouco do seu emocional e perde a negociação. A questão é que a empresa é feita de pessoas, né? E pessoas, todos nós temos emoções, todos nós. E se a gente tiver muito cuidado com essa questão emocional, a gente perde negócio um atrás do outro. Então a gente precisa estar muito preparado, a meu ver, o que é que o outro precisa, o que eu tenho para negociar, né? E estar muito bem emocionalmente. Que às vezes até remarcar uma outra reunião é importante. Eu lembro do curso que eu fiz nas Seminas, alguns anos atrás, e eu não me esqueci disso, tá certo? Foi um curso de oratória, e o cara queria, o professor, no início, ele queria que todo mundo, né, falasse, mas não tinha espaço. Sei que quando chegou para eu levantar a mão, já não tinha mais espaço, eu achei danado de bom. Eu não quero falar mesmo, né? Mas acontece que quem ia falar numa quinta-feira, na quinta de manhã me ligou. Estou contando que está diretamente aí. Me ligou dizendo o seguinte: olha, Ivar, eu não vou poder ir não e tal, você podia falar, né, na minha vez lá, eu não posso ir, não sei o quê. Eu pensei, tô perdido. Falar o quê? Hoje, no último dia, assim, né? Aí eu pensei comigo, opa, vou falar de contabilidade, porque é um assunto que é do meu dia a dia. Aí eu falei, estava no período de imposto de renda, eu falei do FIA, da destinação de recursos ao FIA. Aí falei, em 5 minutos, era 5 minutos, em 5 minutos eu falei na Casa Seminas, eu falei do FIA, entreguei o recado, faltando 2 segundos para terminar. Mas por quê? Porque emocionalmente eu me preparei, senão eu não falava.
Não é questão só de conhecimento. Tem que ter conhecimento. Mas, emocionalmente, se você não quer preparado, você não consegue. Eu penso dessa forma, né? Que simplesmente dá um força ali na questão do controle emocional, que eu acho fundamental em qualquer coisa na vida. Ivan. Doutor Silvio, se o senhor me permite, eu também gostaria de fazer uma pergunta. Claro, com muito prazer. Meu nome é Carolina, bom dia. Eu sou advogada e eu trabalho muito na área de família e sucessão. Então, para mim, a negociação está ali, né, no meu dia a Dia a dia. dia. E o que eu vejo é que a negociação ela tem um momento certo para poder ser iniciada. A minha dúvida é, nessa fase de preparação, é que eu organizo e vejo esse time da negociação? Porque num processo de família, quando os clientes chegam, normalmente eles não querem nem ouvir falar em acordo, em negociação. À medida, né, que o processo vai avançando, a gente sabe de todos os entraves da nossa estrutura de judiciário, o tempo vai passando, a parte emocional das partes vão encontrando ali outros caminhos e a gente, às vezes, chega nesse momento de negociar. Qual que é a minha grande dúvida? Como enxergar esse momento de, não, agora é o momento correto. Ser nessa preparação. Porque, às vezes, naturalmente, a gente enxerga. Agora, tantas outras a gente não enxerga. E quando você propõe um acordo no momento errado, você já... Aí você até perde muitas vezes. Exatamente. Mas eu quero dizer, doutora, é o seguinte, pelo que você disse, eu penso assim, você tem que ter a sua intuição, juntar conhecimento e intuição. E você ser juiz de si mesma e da família. Ali você vai ter que chegar a um ponto e falar, não, peraí, calma, vamos aqui tratar como um juiz. Naturalmente você trata como juiz, não. O juiz tem o seu time. Isso. Ele às vezes não deixa você falar, não, isso agora não. Nós vamos e vai no seu time. Então, não sei se eu estou respondendo, mas é a junção da sua intuição sobre aquele aspecto, sobre aquele momento, e também do seu conhecimento e estabelecer um momento certo dentro da sua perspectiva, porque não tem outra perspectiva, não tem mais. Ô Silvio, um ponto que eu queria te ouvir também, que eu acho interessante, que é a negociação que depende muito também de um aspecto cultural. Né? Ela falou aqui, né, que se for negociar com mineiro, você vai comer um pãozinho de queijo, vai tomar um cafezinho, vai conversar um pouquinho, vai falar de qual cidade você é e tal. Se for negociar, por exemplo, com paulista, direto. E isso nós estamos falando de Brasil, né, que tem 27, né, estados. Né? Então são 27 culturas diferentes. E você tem muita experiência nisso, quando nós estamos falando de relações internacionais, negociações internacionais, aí é muito diferente também. Né? Então, como é que o que você recomenda às pessoas nesse tipo de situação? Quer dizer, como que ela vai fazer uma negociação quando a cultura faz tanta diferença em determinados momentos? Bravo. Aqui, no penúltimo item aqui, eu guardei uma área para negociações internacionais. Dentro de negociações internacionais, tem lá, parece, negociações com culturas diferentes. Ótimo. Que é isso aí que você está falando. Então tá bom, vamos chegar lá. Mas eu posso lembrar aqui o que é. A sua pergunta é sobre diferenças culturais, é isso? Na negociação. Se quiser esperar chegar lá também. É uma questão de... Vamos chegar, mas é uma questão de preparo. É você conhecer aquele país, conhecer a cultura daquele país, cultura que inclusive pode variar, como você acabou de dizer, no Brasil, a cultura, né, do mineiro é diferente do carioca, é diferente do paulista, é diferente do baiano. Né? São culturas diferentes, portanto, tem atitudes diferentes, e aí, mais uma vez, você tem que ter o conhecimento, analisar com quem você vai debater, e qual que é a cultura daquela região, ou daquele país, ou daquela empresa. Né? Olha, Eu só quero fazer um adendo também. Além da cultura, a maturidade de gestão Sim. com quem você negocia. Isso aí.
Porque às vezes não está alinhado à maturidade de gestão, você oferece algo que está além do que a empresa tem acostumado ali dentro da sua cultura para absorver. Né? E como que você faz nesse tipo de situação? Uhum. Você está perguntando? Estou perguntando. Estou fazendo um adendo à pergunta de Sei. questão cultural. Você pode repetir para mim, por gentileza? A maturidade de gestão, quando você negocia com alguém ou alguma empresa que não está alinhado à maturidade de gestão ao que você está oferecendo, algum tipo de serviço ou produto. Se ela tem um alinhamento superior à sua, ou ao contrário. ou ao contrário, você tem que chamar a pessoa para te ajudar, aquela que tem um alinhamento cultural e de conhecimento com ela. Sim. E quando você observa isso dentro do contexto, da da negociação? Porque é aquilo, não adianta você ficar discutindo e depois chegar, bom, isso aí eu não posso resolver, igual eu estou falando com você aqui agora. Tá certo? Mas é isso, o que a gente chama de alinhamento cultural, alinhamento de processo, alinhamento de conhecimento e de gestão. É um desafio, né? É um desafio. É muito boa a sua pergunta. Eu vou ter uma reunião muito difícil esses dias, uma negociação muito difícil, e eu já estou memorizando aqui 5 itens para eu ir bem preparado. Claro. Eles já ajudaram muito para mim. Depois eu conto como é que foi. Então eu vou colocar esses itens numa ordem para nós. Assim, a negociação, ela tem por base alguma sequência que é preciso ser obedecida. A primeira que nós já falamos aqui é da preparação, do planejamento e preparação. Depois nós temos já preparado, você entra, assenta-se à mesa e você faz a abertura da negociação. Né? E aí você já passa para caracterizar o que é que se pretende negociar e analisar naquele momento também aquilo que nós já comentamos, analisar a outra parte, se ela está parametrizada com você, com os seus interesses, e para desenvolver a negociação. Aí você vem o momento em que você faz a sua proposta, e aí é um momento de inicia-se a negociação. Você faz o seu pleito, estabelece seu pleito, e a outra parte vai concordar ou não. E aí são momentos preciosos onde você vai ter que discutir, tergiversar às vezes na conversa, e aí nós vamos ver mais na frente como é que pode ser feito isso. E aí essas são feitas as propostas e também as concessões. Analisado isso aqui é uma simplificação do que nós vamos falar para frente. Tá? Analisado isso, nós temos aí, vamos chegar num ponto em que vai fazer o fechamento da negociação. Esse fechamento ele pode ser positivo e às vezes não. Às vezes você tem que se abstrair da negociação, ganhar tempo e tentar não perder esse momento da negociação, que ele é importante, nós já falamos isso, não só de ganhar do ponto de vista da pessoa, ganhar a negociação do ponto de vista técnico e financeiro. Você tem que tentar acrescentar a isso, né, aquela relação que você precisa desenvolver, né, que ela possa ser mais perene com a empresa ou com a pessoa ao longo do tempo. A negociação, eu diria assim, que ela não para aí. E a melhor negociação é quando você chega num ponto comum em que todas as partes saem exitosas, saem atendidas pelos seus pleitos. Até porque, a partir daí, você pode levar em frente esse ambiente, esse relacionamento para novos negócios, novas atividades. O profissional que negocia tem que ter uma habilidade de diplomata, pelo que eu estou vendo. Aí, exatamente, você falou. E eu, às vezes, considero a negociação uma ferramenta, um momento de relações humanas. Toda negociação está baseada nas relações humanas. Presidente, às vezes eu fico de costas aqui. Não, fica tranquilo. Mas relações humanas, nesse caso, ela está presente em todo momento da negociação.
E é preciso que a gente esteja preparado para isso com essas questões que nós estamos examinando e vamos examinar. Nos anos 90, eu dava consultoria e participava de uma empresa de logística. Eu dava consultoria na área de negócios internacionais e de logística. Nós tínhamos um escritório de Nantã, de Albuquerque. Um dia chega lá um rapaz sério, com uma voz robusta e tal. Ô, professor, tal, eu fui indicado aí por alguém. Naquela época eu trabalhava na Câmara Internacional de Comércio, era diretor executivo, uma câmara que eu ajudei a constituir, e eu dava aula na UNA também, e foi quando eu entrei também para a Secretaria, como superintendente de Comércio Exterior da Secretaria de Indústria e Comércio naquela época. E eu fiquei muito em voga, porque foi no ano em que o Collor falava muito de abrir o Brasil para o exterior, para internacionalizar o país. E ele caracterizou muito isso falando que nós andamos em carroças, nós não andamos em automóveis. Isso foi muito, muito batido, né? E como eu estava nessas 3 instituições, e dando aula também, e pouca gente tinha certos conhecimentos necessários, eu tinha um conhecimento teórico disso. E eu fiquei muito exposto, porque sobre comércio exterior, sobre internacionalização de empresas, toda hora tinha uma TV me procurando, tinha um Estado de Minas, o Diário do Comércio, então, falava muito. Eu tenho um arquivo disso aí, belíssimo, inclusive, belíssimo para mim mesmo. Mas, então esse rapaz que apareceu falou, não, me indicaram e tal, professor, eu estou aqui porque eu tenho... se você olhasse assim para ele, você falava, o cara era muito, muito objetivo, muito duro, né? Por indicação, porque eu não sou pobre de passar fome, mas eu tenho dificuldades. O meu pai tem uma fazenda, e a minha fazenda é uma fazenda que pode ser melhorada muito, e pode nos tornar ricos, porque é uma fazenda de ardósia, que não está ainda explorada, e eu quero explorar. Estou estudando sobre isso, mas 3 coisas que eu preciso, sem dúvida, eu já larguei tudo, vou estudar só negociações, gestão financeira e comunicação. São 3 coisas que eu estou falando. Então eu vou me dedicar, vou focar nesses anos para frente, só estudando isso. E eles me indicaram para conversar com o senhor sobre negociações internacionais. Então, nós primeiro falamos muito sobre negociação, depois entramos no mérito da negociação internacional. Há uns 4 anos atrás, isso foi em 90, há uns 4 anos atrás eu encontrei com essa pessoa lá no Automóvel Clube. Eu até não estava o reconhecendo. Ele falou, professor, o senhor me deu o caminho da negociação. Nós ficamos 4 meses estudando. Eu era professor dele, mas eu estudei muito junto com ele. O senhor não sabe como que foi importante, inclusive mais importante do que os outros 3, negociação. Porque eu não sabia nada, aprendi, desenvolvi, pratiquei, e eu quero dizer para o senhor, eu fiquei rico. Fiquei rico por causa da negociação. Ele hoje é um dos grandes fornecedores de ardósia para o mundo inteiro. Ele faz muita coisa pela Holanda, pela Alemanha e por Portugal. E ficou rico. Então, eu quero dizer isso para vocês, o seguinte, é uma fala dele, não é minha fala. Como que a negociação pode melhorar a situação das pessoas. Saber negociar. Você pode acrescentar valores nos seus produtos, conhecer melhor os seus produtos, apresentar melhor os seus produtos, negociar com seus chefes, fazer negócios com seus concorrentes, saber negociar com o concorrente, que às vezes é uma questão difícil. Eu estou falando isso só para a gente entender melhor o valor da negociação, saber negociar. E às vezes
eu penso que deveria ter sido uma matéria que eu teria estudado lá no ginásio. Todo mundo Todo estudar isso. Como inglês e tal, no mundo de hoje, né? Se estudar IA, estudar inglês e negociação também e gestão financeira. Né? Mas a IA hoje te ajuda demais nessa gestão financeira. Né? Bom, o que eu queria então é falar com vocês nessa minha fala sobre. Vamos passar aí. Aí está aqui comigo. E para isso nós precisamos ter uma comunicação eficaz. O que é uma comunicação eficaz? E qual que é a importância dessa comunicação? Com ela é o melhor instrumento que você tem para negociar. Né? Você poder transmitir os seus entendimentos, o seu pensamento, os seus objetivos para a outra parte de forma clara, de forma efetiva, sem tergiversações, você comunicar bem aquilo que te interessa e aquilo que você quer falar. E aí, uma das formas interessantíssimas para poder evoluir nas suas negociações, na sua comunicação, é a escuta ativa. Escuta ativa é você focar naquela pessoa ou naquelas pessoas que estão à mesa com você, mas de forma objetiva, olhar nos olhos, ver inclusive os sinais faciais, os sinais de como ele se comporta, né? A postura, né? E o Renato sabe muito disso. O Renato é muito bom nessa questão de postura. As fotos que ele tira são maravilhosas. É mesmo. Ele e a esposa dele fazem um trabalho belíssimo nessa área. Eu admiro muito, Renato. Tem um livro do Rubem Alves que ele fala o seguinte, que tem muito curso de oratória, mas que faz falta curso de escutatória. Que é o mais difícil. Que é isso aí, ó. É escutar, a escutativa, e tirar da palavra daquelas pessoas que você está ouvindo nuances que às vezes escapam do que ele exatamente queria falar. E por isso a escutatória é muito bom. Mas na negociação se deixa o outro falar mais do que você, escutar mais do que falar. Porque quando você fala muito, igual eu estou falando aqui, você às vezes você extrapola as informações que você quer dar numa negociação. Isso tem a ver com o que você quer também ser percebido pelo mercado. Então tem a ver com o personal brand também, sua marca pessoal. Então como você se comporta ali dentro de uma negociação, diz muito do que você é e do que você quer entregar também. Então isso é importante. Porque o corpo fala, né? Mais que já fala. E aí, aquilo que eu já falei, sobre a clareza e precisão da sua fala. Para que tudo, que você consiga falar e também conseguir da outra parte uma clareza e precisão daquilo que ele objetiva querer. Tá. Vamos ver aqui. Ética e transparência. Essa ética e transparência, eu tenho até aqui anotado, porque eu achei muito legal, eu queria falar de uma forma mais objetiva, que são tantos itens que eu coloco aqui como ética e transparência, que eu deixei aqui para a gente... Bom, tem aqui também sobre escuta ativa. O que ele... bom. O que ele e quem fala? Eu digo para vocês o seguinte, tem uns 12 anos que eu leio muito, eu recebo, dois dias eu tenho uma matrícula da Universidade de Harvard só para a área de negociações. E toda semana, 2 vezes por dia, se vocês quiserem, qualquer um pode matricular. Chama PON, Program on Negotiation. Isso é uma forma da Universidade de Harvard, principalmente oriundo da Faculdade de Direito da Universidade de Harvard. Então, eu queria lembrar, por isso que
Um dos grandes negociadores no mundo chama-se William Ury. William Ury tem um livro que é famoso no mundo inteiro, que chama Como Chegar ao Sim. Como Chegar ao Sim. William Ury participou e participa das grandes negociações no mundo, das grandes empresas, das grandes, inclusive, das guerras. Ele é orientador de alguns líderes mundiais que militam aí na área de guerra. Eu até acho, eu não considero. Vamos tomar como imagem hoje essas guerras aí entre lá na faixa de Gaza e outras mais. Rússia e Ucrânia. Rússia e Ucrânia. Isso aí eu não diria que isso aí são negociações da forma que nós estamos tratando aqui. Porque o que nós estamos tratando aqui são negociações no nosso nível, ou seja, essas outras negociações são negociações políticas, históricas, pessoais, têm interesses de toda a ordem, que não é o nosso caso aqui, mas esse William Ury, ele é consultor desse pessoal todo. Ganha milhares e milhares de dinheiro com conhecimento da negociação. Eu ia contar um caso aqui. Não, o que eu queria dizer é o seguinte, mas eu vou deixar esse caso para depois. Ele que pontua aqui a questão da escuta ativa nesse livro dele. E aí eu achei interessante, porque são muitas coisas. Preste atenção total na sua conversa. Preste atenção total no ambiente. Mostre interesse durante a sua conversa. Mostre interesse efetivo. Olhe nos olhos, né, e veja a movimentação facial, a movimentação corporal, né? Faça perguntas. Perguntas são fontes excelentes de você obter mais conhecimento sobre a outra pessoa e reflete no negócio. Evite interromper a negociação. Clareza na comunicação. Seja bastante objetivo. Então, tem vários itens aqui, mas esses que eu acho mais objetivos, e eu até estou lendo, porque para não perder na essência desses. Esse William Ury, eu ia contar no final, mas eu vou contar agora. Seguinte, ele, no Brasil, ele fez uma operação belíssima. Eu não sei, bom, vocês devem ter conhecido, porque faleceu ano passado, o Abílio Diniz, o empresário Abílio Diniz, onde ele tocava, ele era gestor, ele era presidente do Grupo Pão de Açúcar. O Grupo Pão de Açúcar nasceu em umas lojazinhas pelo pai dele em 1948. E eles tocaram, desenvolveu o Grupo Pão de Açúcar, chamava o Grupo, ele já nasceu com o nome de Grupo, mas eram lojas. Né? Em 1948, anunciaram-se as ações desse grupo. Em 2005, um grupo francês que chamava-se Casino, a gente escreve Cassino, chama Casino, cujo proprietário ainda é vivo, que é Jean-Charles Noiri, e eles compraram parte do 50% do Grupo Pão de Açúcar em 2005 por $900 milhões em cash, passaram para a vida naquela época. Muito dinheiro, né? Em 2005. Mas tinha algumas nuances aí contratuais e que o Abílio iria ser o CEO até 2012. Mas quando chegou em 2011, o Abílio estava terminando a parte dele como CEO e ele não estava aceitando aquilo. Ele pessoalmente, ele queria continuar como CEO e tal. Houve brigas entre eles e tal. Diz o William que
eles gastaram, durante 8 anos, mais de 500 milhões de reais com advogados. Então, a doutora podia estar lá no meio. E, numa reunião que houve em São Paulo, do grupo HSM, ele veio, a convite desse grupo, fazer uma palestra aqui sobre negociações em São Paulo. A esposa do Abílio chama-se Geise Diniz. E ela estava apavorada com aquela situação do Abílio, da família e tal. E estava no evento, ela ficou conhecendo melhor o Abílio, o William, e ao terminar a reunião, ela pediu ao William se ele poderia intermediar essa negociação. Intermediar não era nem negociação, era negociação. Tal coisa. E ele aceitou, fizeram um contrato, deve ser milionário, e o Abílio, eles estavam gastando muito dinheiro com idas à França, vindas à França, nenhuma das partes aceitando a outra, até porque teve um momento que o Abílio quis fazer uma coisa que era pouco ética, que ele se juntou com o banco BTG, pode ser, e com o Carrefour, para poder fazer frente ao Grupo Casino. O Grupo Casino é o maior grupo, ele domina todos os supermercados da França. E o Abílio, então, entrou nessa negociação, com o conhecimento belíssimo que ele tem, e ele falou, olha, mas eu preciso conversar muito com o senhor Abílio. Ele voltou a São Paulo, ele mora nos Estados Unidos, voltou a São Paulo, se reuniu com ele. Estou tomando um pouquinho de tempo aqui, mas eu acho que é bom a gente ver isso para ver o final. Ele voltou a São Paulo, marcou um encontro com ele, com o Abílio, e falou, Abílio, se a senhora me procurou, e ele já sabia, claro. Eu acho que vocês estão sofrendo demais. Ele falou, não, nossa família está sendo dilacerada, nós estamos perdendo clientes do Carrefour, do Pão de Açúcar, nós estamos perdendo clientes, os funcionários estão ficando desmotivados porque eles não sabem o que vai acontecer, eles sabem que tem uma luta aí, tem uma disputa. E eu quero conversar com vocês e saber o que vai fazer. Então ele falou, olha, mas eu estou negociando lá com o Grupo Casino tem muito tempo, tem 8 anos, e eles não cedem, e eu também não quero ceder, né? Eu não quero perder as regalias que eu tenho como CEO, porque tinha chegado a data dele sair, eu não queria sair. Então, quando ele fez essa união aí com o Banco BTG e o Carrefour, a área dele era o Pão de Açúcar. O proprietário lá da França, cujo nome eu falei, mas esqueci aqui agora, Jean Charles, ficou muito chateado com aquela situação, porque o Abílio fez uma questão não ética. Né? Aqui combinou, aqui no Brasil, de comprar o Carrefour junto com o Banco BTG e enfrentar o governo. E aí é que eles abriram uma disputa internacional, uma disputa através da Câmara de Comércio Internacional Francesa, que é a CCI, que é a mais procurada e que tem mais credibilidade no mundo. Todas as grandes disputas passam por lá. E ele, então, procurou o pessoal da Câmara, pediu para ouvi-los, ele estava com um mandato para poder fazer isso, para poder liberar informações junto à Câmara. E quando ele voltou, ele falou, vamos resolver isso, como é que você quer fazer? Ele falou, olha, eu quero o seguinte, ele listou 11 itens que ele queria. Primeiro, ele queria ficar com todos os imóveis do Brasil, ele queria continuar como CEO do grupo e queria vender parte apenas do Pão de Açúcar. E tem um outro item também. Ele não, porque no contrato que eles fizeram, o Abílio não poderia, naquele contrato anterior, no contrato geral, o Abílio não poderia trabalhar nem ter outros supermercados de outro nome, de outras empresas. É a questão da concorrência. E ele não queria abrir mão disso aí.
Aliás, ele queria que abrisse mão disso aí, para ele poder continuar. O William teria dito para ele isso, eu já vi isso em vários lugares. William, você tem uma fortuna na mão, cara. Você tem imóveis, você tem dinheiro, você tem tudo. Olha o que está acontecendo. Você está estragando sua família. Você está se desgastando mentalmente e moralmente também, porque o que ele quis fazer moralmente não era adequado. Né? Você quer resolver isso? O que você quer? Ele falou, não. Então, e fez essa lista do que precisava. O William pegou o avião de São Paulo, foi para a França, marcou um encontro no aeroporto, segundo ele, está até em detalhes, com o Jean-Charles Nauri, e falou para ele, olha, vamos negociar isso aí. O Abílio está disposto a abrir mão de alguma coisa, você tem que abrir mão de alguma coisa também. Aí o Jean-Charles abriu mão daquela limitação que tinha dele poder ter outros supermercados. Certo? Tem um termo jurídico aí que eu não me lembro, tá lá. Abrir mão da concorrência, do termo de não concorrência. Tinha esse termo, mas tem um outro também. Mas é isso aí. O fato é que o William voltou e conversou com a Abílio, acertou com a Abílio em São Paulo e fez a negociação. Ou seja, e o Abílio, conversando com o Abílio, falou, Abílio, o que você quer? Pô? Porque você tem tudo, você tem isso, tem aquilo. E o Abílio falou, eu quero liberdade. Meu negócio é liberdade. Eu estou com idade, eu quero viver mais com meus filhos, passear, usar o que eu tenho e tal. E com isso, né, o William falou, é esse o tema, é liberdade, é o que ele quer. Com isso, ele pegou a autorização do Abílio para poder negociar da forma que fosse, claro, e negociou. Então, é só para dizer o seguinte, como é que a negociação funcionou nesse momento com um cara competente, que foi o William Ury, que descobriu qual que era a do Abílio, que o Abílio estava se sentindo traído, o outro também se sentindo traído, e eles conseguiram acertar um entendimento e o Abílio, só que... Mas 3 minutinhos para poder dar tempo para o pessoal questionar alguma coisa com você. Tá bom, mas ainda vou Já está demorar quase aqui. 11 horas. Vocês desculpem, eu estou tergiversando. Não estou tergiversando, não. Essa história eu vou contar no final. Muito obrigado. Não, que isso. Então, essa é uma história que eu julgo interessante até de ler, porque, claro, ela tem mais nuances e com muito mais propriedade de código de boas condutas e práticos, né? Que são códigos, ou são decisões, e um deles, mais importante, é ética. Ética, e você saber também códigos de boa conduta. E os códigos de boa conduta são esses que nós conhecemos. Não vão entrar aqui chutando a porta, nós não vamos aqui xingando as pessoas, não. Ter boas condutas. Mas nós temos que fazer da nossa vida, em todos os momentos, utilizar os nossos conhecimentos, nossas atitudes com boas práticas daquilo que é normal dentro da nossa cultura. E isso varia de regiões para regiões, de país para país. E por isso, daquilo que o presidente Barra estava dizendo, conhecimento das culturas, das culturas de outros países. Os códigos de conduta nossos do Brasil são diferentes da França, são diferentes da Alemanha, são diferentes da Inglaterra e dos Estados Unidos. E isso, inclusive, interfere nas formas de negociação, na maneira. Só pegar como exemplo que a forma de negociação com os americanos é bastante diferente da nossa. Porque o americano é mais objetivo, taxativo e focado na negociação. Nós já somos diferentes, nós somos aquele maleável e tal, e o americano não gosta muito disso, não. Por isso que às vezes prejudica muito e nós também nos sentimos prejudicados. Isso é apenas um exemplo de como que são as coisas. O alemão também é muito mais efetivo. O francês é mais difícil para negociação, porque ele se julga
já senta à mesa se sentindo melhor do que todos. Então, daí a questão dos códigos de conduta e boas práticas. Reputação e colaboração. Essa é uma parte muito importante da negociação, porque eu até disse para a doutora aqui que a reputação não é aquilo que você acha que é. Reputação é aquilo que as pessoas te veem. As pessoas te veem, olha, gosto muito do Zé Antônio, mas a reputação que ele tem, às vezes, não coincide com aquela que ele se encontra. Entendeu? E colaboração. Em todos os momentos, a colaboração no sentido de obter o objetivo principal daquela negociação é fundamental. Criar, desde o início da negociação, o espírito de colaborativo entre as partes. Tá? Eu estou demorando demais, né? Eu fui montar um caso, né? Agora mesmo encerra, né? O horário nosso aí. Então, eu vou falar mais rápido ainda. Porque eu tenho uma forma de falar um pouco mais vagarosa mesmo. Isso é da minha linha. Então, desafios e oportunidades de negociação online. Hoje, está graçando no mundo essas oportunidades e desafios, porque você tem online, você tem velocidades muito maiores de negociação, você tem uma capacidade também, como oportunidades, né? Você ampliar muito a sua capacidade ou os horizontes para fazer as negociações, se negocia hoje, né? Com quem você quiser, com o país que você quiser, com o que quiser e que o outro quiser também. Né? Mas aí também você perde um certo, a meu ver, a capacidade de enxergar o que o corpo fala. Isso. Não é que quando você está à distância, você não consegue perceber certas coisas que o indivíduo traz que ele não falou e que você consegue captar e talvez ganhar a negociação. Né? Às vezes a online tem, a meu ver, tem essa dificuldade. Por exemplo, eu prefiro estar aqui na reunião do que estar à distância, porque você sente o calor, você sente como é que a pessoa está, às vezes aquele dia a pessoa não está tão bem e não sei o que, ou às vezes está até melhor do que você esperava, né? A expressão da pessoa, ela fala para a gente. Então, o online, para meu modo de entender, tem essas questões. Né? É lógico que dependendo da reunião à distância, ela é maravilhosa. Você ganha tempo, você ganha uma série de coisas. Mas talvez para mostrar aquilo que você precisa, estar presente faz muita diferença, a meu ver. E esse é o grande desafio, presidente. O grande desafio de você não sentir o calor humano, você não poder olhar olhos nos olhos com as pessoas que você está dificultando, Isso que aí. você está negociando. Aliás, as duas intervenções suas foram ótimas. Não, que isso. Não. Eu estou trazendo aqui meus sentimentos aí. E adiantaram aquilo que eu ia falar. É. Mas foi muito bem. Deixa eu ver se passa aqui para frente um pouquinho mais veloz. Nós já passamos do tempo? Não? É porque está terminando. O que está terminando? O tempo lá da reunião. É porque Quanto que é o tempo? nós temos 40 minutos para falar. Nós já estamos há 1 hora já. Então, daqui uns 15. Se você não bater o sino, Já não vai bater, porque ele é danado para isso aí. Pô, em 2 reuniões ele já não me deixou falar. Não, é mesmo. E se não bateu Não, o sino, deixa ele tem falar papo, assim. né? Não, ele deixou falar. Mas ele Quem chegou sou eu para não deixar o Silvio Soares andar? ele chegou na reunião e falou, todo mundo tem 5 minutos. Só que teve umas 2 lá que você respeitou mais. Eu quero 5 minutos. Mas a hora que eu fui falar, não, Silvio, não tem jeito. Eu falei, eu acho que a minha fala está tão... Na época, 22 conselhos, cada um fala 5 minutos, nós estamos falando de 2 horas e meia. Né? Tempo. Verdade. Aí, daquilo que nós havíamos falado, diferenças culturais e várias outras diferenças nas negociações internacionais. Diferenças culturais nós já até falamos, mas há que se observar também as diferenças das questões legais, das questões dentro das questões legais, você tem, por exemplo, na área
na área de comércio exterior, muitas normas, aqui no nosso caso, no Ministério de Indústria e Comércio e outros ministérios de outros países, que são normas que você tem que atender e que não adianta chorar, não. Não são leis, mas são normas importantes para o desenvolvimento. Aí, a questão aí da cultura, das normas, dos procedimentos. Quando uma outra questão aí que tem que ser muito bem observada nas negociações internacionais, muita gente erra muito, é a questão de fuso horário. Ainda mais conosco, que milita muito com a China, com a Índia, com a Alemanha, né? Você tem que ter essa capacidade de lidar com o pessoal em horário que, para eles estão ativos, aqui nós estamos dormindo, e a gente tem que ter capacidade de negociar dentro desses parâmetros aí. Deixa eu andar mais um pouquinho, que eu não sei nem o que é. Ah, bom, eu tinha posto aqui, eu tinha até pedido para montar, eu não gosto desse case de negociação, era caso de negociação bem-sucedida. O caso de negociação bem-sucedida que eu queria contar no final é aquele que eu contei do Abílio, tá certo? O Abílio Machado. Abílio Diniz. Eu acho que aquilo é exemplar. E tem uma passagem, não vou falar não, porque senão vocês vão... Não, a questão é terminar lá, desligar e ver nós ficamos aqui na mão. Na questão de saber, nós já passamos a fase aí, mas eu guardei aqui, a questão de saber exatamente o que a outra parte quer, qual que é o interesse efetivo da outra parte. E aí tem um exemplo que eu li de mais tempo, que é um exemplo simples, mas elucida muito sobre isso. É um caso, né? Não é nem que é um caso. Duas irmãs foram numa fruteira, pegaram a laranja bonita, pegaram a laranja e começaram a discutir, não, eu quero essa laranja, eu quero discutir entre elas sobre a laranja. Então resolveram, bom, depois de tergiversarem muito, vamos partir a laranja ao meio. Tá bom, combinar de partir a laranja ao meio, mas uma delas falou, você parte ao meio, mas eu que vou saber qual que é a minha parte. Certo? Tá bom. Partiram a laranja e o fato é que o fato de dividir a laranja ali não serviu para elas, porque elas tinham objetivos diferentes com a laranja. Uma queria fazer suco com a laranja e a outra queria ralar a casca da laranja para fazer bolo. Então, é para a gente entender, quando você não pesquisa melhor qual que é a intenção, às vezes você erra. E os negociadores erram. Por isso que eu disse há mais tempo, aprofundar no conhecimento do real objetivo do negociador, do que está dando para o outro lado. Esse exemplo da laranja eu acho legalzinho, porque ele, embora simples, mas ele elucida bem essas questões. Um queria o caldo, o outro queria a casca, estava fácil demais negociar. Só não tiveram conhecimento do que queriam. A negociação era fácil, mas eu fico com suco, você fica com a casca. O difícil aí foi a comunicação, né? Faltou totalmente. Agora, então, fechando aqui, presidente. Fechando aqui, eu até escrevi, porque eu não queria perder escrevi ontem à noite, eu deixei de ir lá no nosso evento lá para esse. Então, para concluir, nós consolidamos aqui lições discutidas. A negociação é uma habilidade essencial que vai além de simples transações. Ela envolve preparação meticulosa, comunicação eficaz, ética e transparência e uma profunda compreensão das diferenças culturais e emocionais. No ambiente virtual, apesar dos desafios, há oportunidades significativas para inovar e conectar-se globalmente. Recomendo a todos nós, a vocês, que invistam no desenvolvimento contínuo dessas habilidades, pratiquem a escuta ativa, mantenham a clareza e precisão da comunicação e a inteligência emocional, eu estou sem óculos, e sempre atuem com integridade. Lembrem-se
que a inteligência emocional e a preparação cultural são chaves para negociações bem-sucedidas. Ao aplicar essas estratégias no dia a dia, vocês não apenas alcançarão melhores resultados, mas também construirão relacionamentos duradouros e mutuamente benéficos. Vamos transformar cada interação em uma oportunidade de crescimento e sucesso comportamental. Em síntese, é isso que eu queria falar. Desculpem se eu não atendi a todos, mas Claro que entendeu. Ótimo. é isso que eu queria. E agradecer a todos vocês por me ouvirem. E Primeiro, muito terem obrigado tido a a você. coragem de vir aqui para me ouvir. Nós agradecemos a você. Ele que nos trouxe tranquilamente, né? É importante negociar a questão. Todos nós temos que aprender a cada minuto, a cada dia, né? Porque senão a gente não consegue chegar a objetivo nenhum, né? Eu acho que muito importante. Claro, Sim. pode voltar. Bom, a palavra está franca. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Eu queria acrescentar que Sim. essa história do Abílio, né, dessa negociação, Sim. eu já tinha lido no livro dele, Novos Caminhos, Novas Escolhas. Escolhas. E aí ele coloca a parte dele da negociação, né? E depois eu fui pesquisar a parte do cassino. E realmente os interesses, o William, né, ele conseguiu compor os interesses de tal forma que, assim, no livro o Abílio fala que se ele soubesse que ia ser tão fácil, ele não tinha perdido 8 anos da vida dele com aquela situação. Uhum. E o William resolveu, com 3 dias, resolver um problema que estava se tornando, né, eterno por Exatamente. mais de 8 anos e gastava, até aquela época, mais de 500 milhões de reais. Exatamente. No livro dele ele conta. Com advogado. Isso. Pena que você não teve lá. Mas isso, a meu ver, é a questão de quem está no problema não consegue enxergar. Tem que ser Precisa de um de fora que ele chegue e consegue ver a floresta toda. Aí ele consegue trazer para as pessoas meios para eles começarem a entender: opa, aqui eu perco tanto, mas eu ganho aqui. Aqui eu perco isso, mas eu ganho aquilo. Né? E aí consegue se fechar a negociação. Muitas vezes eu preciso de um terceiro. Né? Por que nós temos câmara de negociação, câmara Mediação. Mediação Mediação. e arbitragem? Por quê? É para isso. Né? É para fazer a pessoa repensar: espera aí, eu posso perder um pouco, mas eu ganho no final. Né? É a relação ganha-ganha. A negociação é uma relação ganha-ganha. Né? E eu preciso conseguir isso. Tem uma pergunta lá da mocinha. Quem Está em cima, lá com a mão Brígida. levantada. pode fazer? Como é Quem que é que o é? nome? A Brígida. Hein? Brígida. Brígida, a palavra é sua. Pode. Bom dia, pessoal. Achei muito produtivo. E a minha dúvida é o seguinte: ele abordou realmente sobre a comunicação online. Eu sou da Rocha Cerqueira, a gente trabalha com auditoria, então a gente trabalha a nível Brasil. Então, eu queria que ele desse para a gente uma dica de uma forma, porque realmente o tete a tete ele traz uma transparência, um corpo a corpo completamente diferente. Em uma câmera, eu posso não estar bem, mas eu consigo manter aquela linha, aquela postura de estar bem, de estar tranquila. Então, eu queria que ele desse para a gente uma dica, porque ele deu tantos exemplos valiosos. Nesse caso, né, porque às vezes eu não consigo atingir todos os clientes visitando, porque é uma demanda que também fica muito cara. Então, eu queria que ele desse mais ou menos para a gente uma dica, como eu ser mais tratável, como eu ser mais pessoal nessas reuniões online, porque eu faço apresentações também do cliente, do nosso sistema, das auditorias. Então, eu queria que ele me desse uma dica. Muito bem. Olha, eu acho que aí é muito uma questão pessoal, né? Cunho pessoal, mas eu digo para você que nesses casos, e como acontece também nas negociações difíceis, nas negociações intrincadas, né? É você se afastar um pouco do problema, ouvir mais, deixar a outra parte falar, e aí você vai compreender mais sobre a outra parte e falar melhor dentro das nuances que você observou na outra parte e ter mais congruência com a fala dele. Eu não sei se tá bom para você, você entendeu?
Tá sem som para ela. Já tá sem voz. Ficou muito bom. Eu já captei, porque muitas vezes nas apresentações a gente quer falar muito, apresentar muito. Então hoje a gente faz a apresentação, mas também deixar o cliente abordar o que ele precisa, abordar o que ele precisa negociar, o que a empresa dele precisa para a gente conseguir atender. Então a dica foi ótima, já anotei. Obrigada. É mais importante você ouvir mais e falar menos. Eu acho que esse é um desafio, né? Porque, principalmente quem trabalha, Brigida, com prestação de serviços, quer falar primeiro do que está oferecendo do que entender a dor do cliente. Ou seja, o que você precisa? Né? Eu trabalho com auditoria. O que você precisa dentro desse segmento de auditoria? Né? Como que eu posso te ajudar? A gente tem Capilaridade Brasil, não tem, né? E eu acho que primeiro quebra-gelo também ajuda muito, né? Na questão de falar de investigar um pouco, de entender, analisar o cliente, é você já começar uma primeira conversa falando, eu te conheço isso, aquilo, né? E aí vai um pouquinho, mas assim, em segundos também, né? Nesse caso de negociação ou de consultoria, você tem que proceder como um médico. Isso. O médico não chega perto de você, olha, você está com febre, você está com dor no braço. Uhum. Não, se você tem que se manifestar, né, que eu estou com dor no braço, estou com febre e tal, aí o médico vai se informar a si próprio com os conhecimentos que ele tem para passar. Isso, ele ouve primeiro, né? Ouve primeiro. Na amnésia. Exatamente. Na amnésia. Isso aí. Mais alguém pretende fazer alguma pergunta? Vamos para. Então, acho que não tem mais ninguém, né? Não? Você pode encerrar se você, né? Ok. Então você pode fazer o encerramento, Muito bem. O encerramento é sempre seu, Edvar, mas o que eu vou fazer é agradecer muito ao nosso mestre, Silvio, né, pelo conhecimento que ele compartilhou aqui conosco, né, muito interessante. Muito obrigado, viu, Silvio? Com muito prazer. Foi muito enriquecedor, tenho certeza, para todos que estiveram aqui. Nós saímos hoje com mais conhecimento que chegamos, né? Isso aqui é muito importante. Dar os parabéns ao Edvar, né, mais uma vez, pela condução do conselho, tão importante para os nossos associados. Sempre presente o Conselho da Micro e Pequena Empresa, mensalmente, trazendo conhecimento, informação relevante, confiável para os nossos associados, né? Então, parabéns, viu, Edvar? E muito obrigado pela sua dedicação ao nosso conselho, à nossa Seminas. Agradecer a todos que estiveram aqui conosco presencial, aos que nos acompanharam de modo remoto, né? E a palavra, então, para encerramento mesmo é sua, Edvar. Deixa eu só dar uma palavra antes de encerrar, só para reiterar o meu agradecimento à Seminas, primeiro à Seminas, ao Edvar, o presidente, por ter anuído a minha manifestação de fazer essa exposição, né? Muito obrigado a você também e ao presidente Braf, meu amigo de sempre, guru, empresário, consultor, não, conselheiro, que eu também sou conselheiro de algumas empresas, e às vezes sempre me falta essa palavra. Conselheiro experiente, inclusive, com experiências de aconselhamento pessoal. Né? Você faz muito isso comigo, pela inteligência e capacidade que ele tem de fazer isso. Obrigado. Bom, então eu que, ao encerrar, agradeço a você, Silvio, por ter trago para nós esse conhecimento, a você, Margarida, sempre presente com a gente. Você, Margarida, toda a equipe da Seminas, né? Muito obrigado pelo seu apoio, por tudo, né? Então, para mim está encerrado. Ok? Agora, já que está encerrado, eu vou contar uma coisa. Pode? Claro. Deve.